Bandido bom é bandido morto? Não. Bandido bom é bandido vivo, com oportunidade de se reabilitar e, quando reabilitado, ser inserido novamente à sociedade. Nesse vídeo, eu vou falar sobre alguns motivos por que bandido bom não é bandido morto. Olá galera, eu sou Alan Diego e esse é mais um vídeo do Cristão na Mídia. Essa semana, a morte de Lázaro Barbosa movimentou o país inteiro. Conhecido como serial killer do Distrito Federal, Lázaro é acusado de latrocínio e outros vários crimes. Mas esse vídeo aqui não é sobre o Lázaro. Ao invés disso, eu quero falar sobre uma frase que me incomoda já há algum tempo, mas que voltou à tona essa semana. A frase é: bandido bom é bandido morto. Gente, essa frase é errada e eu quero falar sobre o porquê que ela é errada. Para começar, eu quero falar sobre alguns motivos que nem são teológicos, mas que já nos ajudam a ver que essa frase é errada. Um desses motivos é dado por um delegado a partir da perspectiva policial. Segundo o delegado da Cunha, a morte de um bandido não é algo bom. Isso porque o delegado aponta que quando o bandido morre, muita coisa morre com ele. Por exemplo, a morte de um bandido é a morte de todas as informações que esse bandido poderia dar à polícia. Ou seja, a polícia não pode interrogar alguém que está morto. O que poderia ajudar a polícia em muitos casos específicos relacionados a crimes que eles estavam envolvidos. E essa questão da investigação me leva ao segundo ponto. Nós precisamos reconhecer que o nosso sistema judicial pode ser falho. Mas, mesmo podendo ser falho, todas as pessoas têm o direito de serem julgadas pelas acusações que elas estão tendo contra elas. E isso tem base nas leis do nosso próprio país. Eu não estou inventando isso. Por exemplo, na cartilha publicada pela Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, nós lemos que todas as pessoas têm o direito de um julgamento justo. A base para isso está no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, artigo 14, item 2, onde nós lemos: toda pessoa acusada de um delito terá o direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. Gente, a gente já pode parar por aqui e dizer que bandido bom não é bandido morto. Mas sim, bandido bom é um bandido com julgamento justo, no qual ele pode responder às acusações feitas contra ele. Alan, você está dizendo que o Lázaro era inocente? Você está defendendo o bandido? Não, mas ao mesmo tempo, sim. Gente, eu não quero passar pano para ninguém aqui e nem inocentar ninguém. No entanto, o que eu estou dizendo aqui é que, conforme as leis do nosso país, todas as pessoas acusadas de algo são inocentes, até que se prove o contrário. E, embora eu não acredite que o famoso bandido Lázaro era inocente, eu acho que ele deveria ter sido julgado e não morto. Nesse sentido, eu estou sim, de certa forma, defendendo o bandido. Pelo menos, o direito que eles têm de serem julgados. Mas, nós também encontramos motivos para isso na teologia. Deixa eu apontar alguns exemplos que nós encontramos na Bíblia, por exemplo. O primeiro é o caso do rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas ele foi um péssimo rei. Ele fazia coisas contrárias à vontade de Deus. Ele perseguiu Davi e assassinou várias pessoas inocentes. Várias pessoas inocentes. E, quando ele morreu, alguém foi bem feliz dar a notícia para Davi. Bem na vibe bandido bom é bandido morto. E qual foi a resposta de Davi? Davi não comemora a notícia. E, na verdade, ele condena a postura do mensageiro daquela notícia, dizendo que a morte de Saul não deveria ser comemorada, mesmo ele sendo claramente um bandido. Outra pessoa na Bíblia que nos mostra que bandido bom não é bandido morto é o caso do apóstolo Paulo.
Antes da sua conversão, Paulo perseguiu a igreja e levou vários cristãos para serem mortos. E o que foi que Deus fez? Com certeza matou ele, né? Porque bandido bom é bandido morto. Não, né? Não foi isso que Deus fez. Na verdade, Paulo é convertido e se torna um dos personagens principais da proclamação do Evangelho no Novo Testamento. O que me leva ao quarto e último motivo que eu vou falar aqui nesse vídeo sobre por que bandido bom não é bandido morto. Gente, Deus não se alegra com a morte do ímpio. Na verdade, Deus lamenta quando isso acontece. Isso porque a morte em si nem era para existir na criação de Deus. A morte só existe por nossa causa, por nossa culpa. Porque eu, você e todos os seres humanos do mundo negamos e rejeitamos o Deus que nos criou. De uma forma bem direta, todos nós somos bandidos diante de Deus. Quê? Isso mesmo! É isso que significa dizer que não há nem sequer uma pessoa inocente no mundo. Assim, se bandido bom fosse bandido morto, Deus teria que matar todos nós. E ponto final. Mas, ao invés disso, o que é que Deus faz? Deus manda o seu filho para ser morto como um bandido, no meio de bandidos, para que eu e você não precisamos pagar pela nossa bandidagem, pelo nosso pecado. Ao invés de morte, Deus nos dá vida. E, da mesma forma que eu e você estávamos perdidos em nossos pecados e Deus nos resgatou e nos deu uma nova vida, assim também é a vontade de Deus para todas as pessoas desse mundo, inclusive pessoas como Lázaro. Gente, eu acredito e confesso um Deus que não abandona o ser humano para morrer, mas ao invés disso redime e dá uma nova vida para o ser humano. E isso não vale somente para mim e para você, mas também vale para aqueles que cometem crimes condenáveis pela lei desse mundo. Por isso, eu acho que bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido apreendido. Sim, preso, o qual pode ser reabilitado e redimido. E, da mesma forma que Deus não se alegra com a morte do ímpio, nós cristãos também não deveríamos nos alegrar com a morte de um bandido, mas sim lamentar a situação de pecado que nós vivemos atualmente. Antes de acabar, uma palavra sobre as consequências dos crimes cometidos na sociedade que nós vivemos. Eu não acho e não estou defendendo aqui que pessoas que cometem crimes não devam arcar com as consequências dos seus atos. Não me entendam errado. Eu não estou falando contra a condenação de pessoas que cometem crime. O que eu estou dizendo é que falar que bandido bom é bandido morto é errado. E cristãos não deveriam falar isso, nem mesmo pensar dessa forma. Isso porque nós, cristãos, devemos lembrar do comando dado por Jesus de amar o nosso próximo, inclusive os nossos inimigos. Me fala aqui embaixo o que você acha sobre a frase bandido bom é bandido morto. Fica o meu convite para você se inscrever aqui no canal e assistir os outros vídeos que eu tenho aqui no YouTube. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui.